Shalom Adonai, a paz do Senhor, queridos e queridas. Estamos aqui para fazermos uma reflexão em torno daquilo que é a presença de Deus. E eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Palavra do Senhor. Você já pensou que quando começamos a falar do Espírito Santo, o coração começa a aquecer, começa a acontecer um quebrantamento no nosso espírito e ele fica livre para ser acessado pelo Espírito de Deus? Uma coisa que eu gostaria que todos nós aprendêssemos é a valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Uma vez, enquanto eu orava, eu via a voz de Deus, porque a presença do seu Espírito era tão real, era tão forte e era tão palpável. E eu ouvi o Espírito de Deus, ou seja, eu ouvi Deus a falar comigo através do seu Espírito. E ele dizia-me: filha, é na minha presença onde os prazeres da carne são mortificados. Você poderá tentar mortificá-la com outras coisas, mas só pelo meu espírito é que a carne perde. Por isso, nós precisamos buscar nos encher do Espírito Santo de Deus. A única forma que nós temos de mortificar as obras da carne é através da presença do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito de Deus, menos as vontades, os prazeres da carne têm expressão sobre nossas vidas. Porque o Espírito de Deus, aleluia, ele se expressa. Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso é que precisamos lutar a cada dia que passa e valorizar a presença do Espírito de Deus, a presença de Yeshua em nossas vidas. E precisamos permitir que o Espírito de Deus governe os nossos dias. A Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 8, ele diz que aquele que é governado pela carne não pode agradar ao Pai, mas aquele que é governado pelo Espírito de Deus, esse sim pode agradar o coração do Pai. Aleluia. Uma coisa que nós precisamos saber: não devemos levar em conta as circunstâncias, porque nós não dependemos das circunstâncias favoráveis para reconhecer a presença de Deus, para adorar o único Deus, para buscar, para se encher dele. Mas nós devemos lhe adorar até que as circunstâncias se tornem favoráveis para nossas vidas. Nesses últimos dias, o Espírito Santo está a despertar a sua obra nas nossas vidas. E quanto mais isso acontece, a sua obra tem se tornado notória na vida daqueles que têm fome, que têm sede, que anseiam, que anelam por mais da presença dele. A presença de Deus, ela gera renúncia de coisas e lugares onde nós queremos estar, mas por causa da presença, por causa da intimidade, do relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós deixamos de estar em alguns lugares, porque nós aprendemos a valorizar a presença do Espírito Santo acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele nunca vai te condenar, ele não nos condena, mas ele nos convence dos erros. Ele habita exatamente dentro de nós. É isso que você precisa compreender. O Espírito de Deus, ele está dentro de ti. E ele quando se revela, ele quando se manifesta, ele não se manifesta para te condenar, mas ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Essa é a verdadeira obra do Espírito de Deus dentro de nós.
Ele tem ciúme de nós. Ele nos guia em toda a verdade. Ou seja, quando nós permitimos que Ele nos guie, somos levados a andar em uma dimensão de verdade, porque Ele é verdade. Ele torna conhecido o desconhecido. Ele nos ensina todas as coisas e injeta dentro de nós uma capacidade que só vem dele para romper. Ele traz em nós uma mentalidade de vida e paz. O Espírito Santo deve ser o nosso despertador, porque é isso que ele é. Ele nos faz lembrar sempre de como devemos proceder, o que devemos fazer. Ele fala conosco nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. Sabe, às vezes nós queremos ver o Espírito de Deus em coisas tão extraordinárias. Queremos ver a manifestação de Deus em coisas tão poderosas, quando Deus está a se revelar nos mínimos detalhes da nossa vida no dia a dia. Por isso é que precisas estar atenta para as coisas mínimas e compreender que em todo o tempo o Espírito de Deus está a se revelar, está a trazer coisas grandes e poderosas para a tua vida, para o teu entendimento. Aleluia. Oh my God. Aleluia. Aleluia. Às vezes queremos ver Ele agir em coisas muito grandes. Às vezes até em coisas que nós nem conhecemos, mas queremos ver Ele agir. Precisamos aprender a viver com Ele nos mínimos detalhes das nossas vidas, em coisas que parecem ilógicas para nós, coisas que parecem insignificantes para nós, mas que para Ele tem muita significância, para Ele tem lógica, para Ele tem extrema importância. E nós precisamos aprender a valorizar aquilo que é importante para o Senhor. Aleluia. Eu percebi muitas vezes, durante o dia fui me relacionando com Ele, que é da sua importância que nós demos abertura para Ele em todos os momentos das nossas vidas. Precisamos entender que somos sua habitação. Infelizmente queremos escolher as ocasiões que Ele pode fazer parte das nossas vidas, quando Ele deseja fazer parte de todas as ocasiões. Por isso o apóstolo Paulo diz para não extinguirmos o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a direção. Que o amor de Deus, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo